Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho Online, que acontece aqui toda semana, às segundas-feiras, às 21 horas, ao vivo pelo nosso canal do Instagram, Ângela Esteve 17. Temos também esse vídeo no nosso canal do YouTube, também Ângela Esteve 17. Toda semana nós trazemos aqui um tema para que nós possamos refletir a vida à luz do Evangelho do nosso Mestre Jesus. São temas que são sugeridos por vocês, outros temas nós trazemos aqui, escolhemos, outros nós somos intuídos, mas toda semana a gente procura trazer aqui alguma coisa que diga respeito ao Evangelho e como aplicá-lo na nossa vida diária, ao nosso cotidiano, ao nosso comportamento. Como vocês sabem, além de trabalhar com a psicanálise, eu também trabalho com um grupo de apometria. E esse final de semana nós sempre fazemos nas nossas reuniões um evangelho. E o tema que nós discutimos, que nós aprendemos ontem, foi o tema que eu resolvi trazer hoje para que a gente também possa refletir aqui. É importante que a gente entenda as parábolas de Jesus, o sentido das palavras de Jesus, porque sem esse entendimento não tem como a gente aplicar no nosso dia a dia. Então vamos lá. Vamos nesse instante agradecer ao nosso Mestre por estar sempre conosco e pedir a Ele que nos ilumine para que nós possamos entender suas lições, para que nós possamos também ter a lucidez e a força necessária para aplicá-las no nosso dia a dia. Que assim seja. Então vamos lá. E a lição da qual eu estava me referindo é a lição que está no capítulo, deixa eu ver aqui qual que é o evangelho. Está no capítulo 5 de Mateus, no capítulo 10 de Marcos, que diz o seguinte: então lhe apresentaram uns meninos para que os tocasse. Mas os discípulos ameaçavam os que lhe apresentavam. O que vendo Jesus levou-o muito a mal e disse-lhes: deixar vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque o reino de Deus é daqueles que lhes assemelham. Em verdade vos digo que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E abraçando-os e pondo as mãos sobre eles, os abençoava. Esse trecho está em Marcos, no capítulo 10, versículos de 13 a 16, e no capítulo 5 de Mateus, versículo 8, ele diz: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. E aqui a gente deve interpretar essa lição do Evangelho quando ele fala dessas crianças. Ele dá o exemplo, claro que nós sabemos que criança, que o espírito quando reencarna na forma de criança, ele vem com todo, digamos assim, o esquecimento, entre aspas, do passado. Mas ele carrega a sua carga kármica, ele carrega todo o seu histórico evolutivo. Mas enquanto ele está nesse período infantil, a criança, ela é ingênua, ela é pura de coração. E Jesus nunca deixava de perder uma oportunidade de dar uma lição. Então, quando ele fala das crianças, dessa pureza que elas se apresentam nesse momento reencarnatório, ele passa uma lição aqui. Ele fala que somente aqueles que receberem o reino de Deus como uma criança
é que poderá entrar no reino de Deus. O que ele queria dizer era o seguinte, que se nós recebermos a palavra, se nós recebermos o entendimento, se nós recebermos o amor no nosso coração com pureza, então sim a gente vai começar a viver o reino de Deus dentro de nós. Porque o reino de Deus nem é fora, é dentro de cada um de nós. E então ele se aproveita da situação e dá uma lição maravilhosa, que significa que para que a gente possa entender o Evangelho e principalmente praticar o Evangelho, nós temos que ter uma pureza de coração, a gente limpar os nossos sentimentos, tirar de dentro de nós os sentimentos de raiva, de ódio, de inveja, de vingança. Porque enquanto a gente não limpar o coração, é muito difícil. Como é que o reino de Deus vai se estabelecer dentro de nós? Se ele vai estar ocupado por todas essas emoções, por essas questões comezinhas do mundo. Então, deixar vir a mim os pequeninos são palavras muito profundas. Porque não diz respeito somente às crianças, mas todas as almas que circulam aqui no plano inferior onde nós vivemos. A todos nós. Onde a gente vive no mundo, onde há tanta diferença, anda tanta coisa ruim que faz com que muitas pessoas até percam as esperanças de que haverá um futuro melhor. Então, nós ainda nos encontramos espiritualmente numa infância. Estamos começando a entrar numa adolescência e despertando a razão. E Jesus pede que nós tenhamos a pureza de coração. Então, quando ele diz deixar vir a mim os pequeninos, nós também somos os pequeninos de Jesus. Espiritualmente falando, nós somos crianças espirituais. Nós ainda carregamos muitas mazelas dentro de nós. Nosso coração ainda está ocupado por muitos sentimentos que não deveriam mais fazer parte da nossa conduta, do nosso pensamento, do nosso sentimento. Então, o que ele está convidando? Que nós, que também somos os seus pequeninos, que a gente comece que nós possamos nos libertar do instinto que ainda domina a matéria. Que nós possamos acordar para o nosso lado superior, para o nosso eu superior. É aquele eu que é comedido, aquele eu que é sábio, aquela parte nossa que é calma, é aquela parte que sabe contemporizar com as coisas. Mas muitas vezes nós não deixamos essa parte falar. A gente coloca o instinto na frente, a resposta na frente, sempre a reatividade. E é isso que Jesus está nos convidando, porque nós também somos os seus pequeninos. E o que Jesus queria era que os homens se entregassem a Ele com confiança, como os pequenos seres que se aproximavam dele com passos vacilantes. E a criança sempre ela desperta a ternura diante do adulto, principalmente diante das mulheres, principalmente aquelas que são mães. E é com esse afeto, com essa visão, como se fosse uma mãe que recebe uma criança, é que Jesus faz o convite a nós, com toda a amorosidade. E era dessa forma que ele submetia as almas que estavam ali perto deles ao seu amor, à influência do seu amor.
E o seu amor era tão grande que espancava qualquer treva que poderia existir, não só no exterior, mas no interior de cada um que dele se aproximasse. Mas para que isso aconteça, é necessário que a gente permita que isso aconteça. E muitas vezes nós travamos o processo. Porque o nosso ego inferior, o nosso mental inferior, ainda fala muito alto. Porque ainda mergulhado nas ilusões da matéria, das coisas perecíveis, dos papéis que nós desempenhamos aqui na Terra. Somos escravos desses papéis. E muitas vezes, por causa desses papéis, a gente não abre a mão de nada. E assim foi que Jesus, com esse amor que chega a ser um amor maternal, inclusive, é que ele chama as almas e continua chamando hoje, depois de 2025 anos. Ele aguarda que nós nos disponhamos a estar realmente na presença dele. E nós precisamos pensar nisso. Será que nós estamos nos comportando? Como é que está o nosso comportamento diante do Mestre? Será que só falar de Jesus, será que só pregar o Evangelho com palavras é o suficiente? Isso qualquer pessoa faz. Ler o Evangelho, qualquer criança que já foi alfabetizada faz. E o que é pior, muita gente lê o Evangelho e coloca até nas redes sociais, nos canais, uma interpretação completamente errônea, de acordo com a sua própria conveniência, tirando todo o sentido moral e amoroso que o Evangelho tem. Porque é isso, o Evangelho, além de ser uma regra de conduta, é acolhimento, porque naqueles momentos que nós estamos passando pelas maiores dificuldades, é aqui que a gente acha a resposta. É aqui que a gente sabe que caminho tomar. É aqui que tem o conselho que nos vai levar realmente ao caminho da felicidade, da autorrealização. Então, essa ação do Cristo começou lá atrás. E começou dessa lição tão simples, tão singela, mas tão significativa. Talvez seja a lição mais difícil do Evangelho. Porque para que a gente tenha o coração puro, nós precisamos nos livrar de muitas coisas que nós carregamos dentro de nós. Nós precisamos aprender a perdoar para poder purificar o nosso coração. Nós precisamos aprender a deixar de lado rusgas, mágoas, um passado que nós já vivemos. É preciso tirar o pé lá de trás e ir à frente, sempre procurando progredir, sempre olhando para frente. O passado, minha gente, só serve para a gente retirar as lições. Mais nada, não existe mais nada lá. Viver de lembranças, ficar vivendo de recordações, não faz bem a ninguém. A vida acontece todos os dias e não tem um dia que seja igual ao outro. E nós precisamos colocar a nossa atenção nisso. Por mais que pareça ser uma rotina, mas não é. Não é. E às vezes a gente está vivendo momentos com grandes oportunidades e deixamos passar essas oportunidades por falta de atenção. Porque a nossa atenção está voltada no passado ou com ânsia do futuro. Do vir a ser, daquilo que ainda não aconteceu e que nem existe. Então, o passado, ele só serve como referência. O que deu para fazer naquela época foi feito. Se não foi feito, é porque não dava para aquele momento. Então, a gente tem que olhar sempre para o hoje.
O que é que eu posso fazer de melhor hoje? O futuro vai depender do que eu fizer hoje, porque o futuro não é nada mais, nada menos do que consequência daquilo que eu faço hoje. Só consequência. Então, é olhar pelo que a gente está fazendo no dia, no momento, no minuto que passa. É monitorar nossos pensamentos. É perceber quais são os pensamentos recorrentes que nós temos durante o dia. Isso é importante. Inclusive vai levar a um autoconhecimento. Quais são os assuntos ou as coisas que a gente mais pensa durante o dia? Quais são os sentimentos que durante o dia afloram mais dentro de nós? São sentimentos bons? São sentimentos que não são tão bons? Eu tenho sentimentos, eu tenho ideias de destruição, eu tenho ideias de sumir dessa vida. Então, ou você muda o pensamento, e para mudar o pensamento é questão de segundos, porque sabe que está errado e usa a sua razão, ou se você não consegue fazer isso sozinho, você tem que procurar uma terapia. Procure uma terapia. Hoje em dia, isso é muito fácil. Décadas e décadas atrás, não era tão fácil como é hoje. Procure também um grupo espiritual, aonde você se afiniza mais. Porque é tão bom, gente. É tão bom a gente estar junto dos nossos irmãos de fé. Não tem como descrever em palavras. Assim como a gente não consegue descrever Deus, o nosso encontro com Deus, não tem como. O que eu posso dizer para vocês é que é muito importante. E eu posso dar o meu exemplo porque há mais de 40 anos eu sempre estive engajada num grupo de pessoas que procuram pensar e ter a mesma fé que eu, que procuram estudar, que procuram ajudar. E diante de tantas experiências que eu já passei, foi ali onde eu encontrei forças para continuar a jornada. Hoje em dia faz muita falta a religiosidade nas famílias, nos lares. A religiosidade que eu digo é no que diz respeito a gente estar com irmãos de fé. Não é defender essa ou aquela religião, porque religião é instituição humana. Mas estar do lado de pessoas que pensam como a gente. É muito importante isso, porque é o nosso ponto de apoio espiritual. E junto ao apoio espiritual, ter um apoio terapêutico. É muito importante também. E em alguns casos, o apoio médico também. Isso a gente chama de tratamento globalizado. É quando a gente fecha todas as possibilidades. Porque nós não podemos tratar o ser humano como pedaços. Como a ciência fez da medicina, de tratar a gente em pedaços. Então, se eu tenho um problema de estômago, eu tenho que falar só com o gastro. Se eu tenho de intestino, eu falo com o gastro e de repente o problema não é nem intestino, está ligado ao coração. Então, nós somos seres holísticos, inteiros. Nós não funcionamos por pedaços. Psiquicamente, espiritualmente, também nós somos assim. E muitas vezes é necessário aliar uma espiritualidade à terapia e às vezes uma terapia à espiritualidade. Porque isso caminha junto também. Muitas doenças mentais hoje são mais tratáveis dentro de um grupo espiritualista do que às vezes com um remédio, porque se trata de mediunidade desequilibrada, por isso que precisa das duas coisas. A mediunidade desequilibrada levou muitas pessoas para o hospício, muitas. Então,
é importante que a gente se enxergue, se veja como nós somos ricos em possibilidades, em potencialidades. Temos toda a potencialidade do Criador dentro de nós. Nós precisamos trabalhar isso. Hoje eu estava vendo alguns vídeos pela internet de crianças que estão sendo chamadas agora de crianças esmeralda. Gente, crianças esmeraldas são aqueles espíritos que já foram ditos para nós que viriam os espíritos evoluídos encarnar na Terra. E não são poucos, são muitos, que já vêm com um conhecimento e com uma evolução muito grande. Essa evolução inclui mediunidade, inclui intelectualidade, inclui controle emocional, inclui tudo isso. Inclusive algumas crianças dando explanações maravilhosas sobre conceitos que muito adulto não é capaz ainda de entender. Outras que vêm com lembranças do passado. Isso para quê? Para provar mais uma vez a continuidade da vida. Não vai ter, daqui mais uns 10 anos, não tem como mais negar. Não tem como mais negar. Como é que você vai negar que uma criança de 3 anos está tocando piano ou uma bateria sem não saber nem falar direito? Então não tem como negar. E hoje a coisa está muito evidente. O plano espiritual está providenciando todos esses movimentos para que a gente acorde. Porque quem não acompanhar o ritmo do progresso vai ficando para trás. E nós temos que acompanhar isso. Então é chegado hoje os tempos em que os erros explicados se transformarão em verdades. Os Espíritos nos dizem: nós vos ensinaremos o verdadeiro sentido das parábolas. Nós vos mostraremos a correlação poderosa que liga o que foi ao que é. A manifestação espiritual está se elevando no horizonte, em todos os cantos do mundo. Não é só aqui no Brasil, não, é em todo lugar. Estão espalhados espíritos de escol, reencarnados e reencarnando em muitos lugares do mundo. Essa é a transformação realmente da Terra, né, que vai passar de um mundo de provas e expiações para um planeta de regeneração. Então, quando Jesus nos convida a deixar vir a mim os pequeninos, nós também somos esses pequeninos. E se nós tivermos amor dentro do coração, teremos tudo. Tudo o que a gente possa desejar na Terra. Tudo. Nós vamos ter esse diamante sublime, né? Que nenhuma das circunstâncias, nem os malefícios daqueles que muitas vezes nos odeiam, nos perseguem, poderão chegar até nós. Se a gente seguir o exemplo do Cristo, porque quem tem amor não resiste ao mal. Não resiste. E quando nós não resistimos ao mal, o mal ele deixa de existir. Então é o que Jesus fala: coloque o amor dentro do seu coração. Esse é o seu maior tesouro. É onde a traça e a ferrugem não podem devorar. Esse é o nosso maior tesouro. Que nós possamos dessa forma manter a pureza da nossa alma, para que a gente não sinta tanto o fardo da matéria. Que a gente possa, mesmo pisando aqui na terra, como um guia espiritual um dia falou para mim, ande com os pés na terra, mas com a sua cabeça e o olhar para o alto.
E essa foi uma lição inesquecível, porque é como se a gente vivesse aqui, mas o nosso sentimento, o nosso coração, a nossa vida estivesse muito aquém das mesquinharias da terra. Que nós possamos ficar inebriados desse amor, dessa vida, para que nenhuma ferramenta da mídia, da política, da dissensão, de qualquer coisa que seja, possa vir manchar o nosso coração, a nossa conduta. Que nós possamos ter a lucidez necessária de não entrar em lutas, em embates, em discussões que não levam a lugar nenhum. Que nós possamos, cada um de nós, no nosso cadinho, no nosso círculo onde nós vivemos, fazer o bem que a gente possa. Nós não precisamos, para ser bons, para ser úteis e caridosos, fazer grandes revoluções no mundo, não. Basta que a gente tenha essa conduta com aqueles que estão mais próximos de nós. É o suficiente. Porque cada um de nós é como uma planta que Deus colocou em determinado lugar para crescer e para dar frutos. Mesmo que seja com uma pessoa, com duas, ou que a gente faça um trabalho voluntário com 10, não importa. Que nós possamos ser aquela árvore do Evangelho que possa acolher a todos aqueles que nos procuram. Mas que o nosso Evangelho, mais do que ser falado, que ele possa ser vivido, para que as pessoas sintam, ao conviver conosco, realmente, todas essas flores que nós aprendemos aqui do Evangelho, é colocar na nossa vida diária. Porque o Evangelho a gente só usa aqui para ler quando é necessário para passar uma lição. O restante, gente, é no dia a dia, na vivência. E não vamos dizer que não vamos errar. Todos nós, de vez em quando, pisamos na bola, mas a gente volta para o caminho de novo. O importante não são os números de vezes que a gente erra, mas que a gente tenha sempre em mente de voltar sempre para o caminho que nos levam ao amor, ao bem, à fraternidade. Porque esse é o nosso destino final. E se nós queremos alcançar a paz no nosso coração, é esse o caminho que nós vamos trilhar. E não tem outro. Não tem outro. Existem muitas teorias, muitas fórmulas, mas a finalidade sempre será essa. É a gente evoluir, crescer no amor. Esse é o grande desafio de todas as almas. E eu espero que esse Evangelho tenha aí tocado o seu coração. Que nós nos sintamos como os pequeninos de Jesus, sabedores de que Ele nos abraça, nos toca a todos. Que nós possamos abrir o nosso coração para Ele, de verdade, com pureza. Deixar de lado, se vier alguém na sua mente que você tem uma rusga ou que você tem alguma coisa, perdoe. Se livre de carregar esses pesos que não fazem bem. A vida, não seja revoltado com a vida porque um ente querido morreu ou porque foi embora. Não, isso tudo faz parte do processo evolutivo. Não tem nada que esteja fora do lugar. Está tudo certo, na medida do necessário para cada um de nós nesse momento. E dependendo de como nós vamos reagir às situações, outras situações melhores vão acontecendo. Vai depender das escolhas que nós fazemos e que nós saibamos fazer boas escolhas. Então nós agradecemos a Deus, agradecemos ao nosso Mestre Jesus por essa oportunidade, por essa reflexão. Agradecemos também aos bons espíritos que nos inspiram, que nos sustentam nesse trabalho. E agradecendo a Deus, o nosso Pai, o nosso Criador, nós pedimos a Ele que derrame as suas bênçãos sobre todos nós, a cada lar aqui representado,
que nós possamos estar fortalecidos e que nós tenhamos uma excelente semana e que Jesus esteja conosco em todos os momentos da nossa vida, que nós tenhamos a certeza absoluta de que ninguém, absolutamente ninguém, anda sozinho aqui na terra. Graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigada a todos, muito obrigada pela presença. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com outras pessoas, para que elas também recebam a mensagem. E semana que vem, se Deus quiser, nós estaremos aqui de volta com o nosso Evangelho Online, segunda-feira, 21 horas. Não esqueçam de curtir o vídeo no YouTube e também no Instagram, depois que ele vai aqui para o feed. Tá bom? Então, a gente se vê na semana que vem. E lembrando que o nosso grupo Semente de Luz, no domingo que vem, dia 30 de novembro, estará encerrando os atendimentos presenciais deste ano. Nós ainda temos vaga. Se você precisa de um atendimento, mande um e-mail para o agendapo1@yahoo.com.br. Eu vou marcar no vídeo aqui embaixo o endereço de e-mail. Solicite o seu atendimento. Não esqueça de confirmar a presença. Somente aqueles que confirmarem a presença que serão colocados o seu nome na lista. Não adianta receber o e-mail, tem que receber, ler e responder o e-mail. Tá bom? E aí, depois nós vamos retornar somente no final de janeiro. Então, se você precisa de um atendimento ainda para esse ano, aproveite. Nossos trabalhos são gratuitos. No atendimento presencial, a gente pede uma pequena quantia apenas para ajudar no aluguel do espaço, mas não é para pagamento de atendimento, tá bom? Nosso trabalho, ele é voluntário e ele é gratuito, porque nós trabalhamos com a mediunidade. E quando nós trabalhamos com a mediunidade, quando nós trabalhamos com a egrégora espiritual, nós sabemos que o trabalho é mais deles do que nós, não é? Então, para quem mora fora de São Paulo, fora do Brasil, nós vamos ter ainda até o começo de dezembro, atendimento à distância. Então, você pode deixar lá o seu e-mail e a gente vai responder para que você mande um e-mail de volta cumprindo os requisitos que a gente pede. E aí nós estaremos fazendo esse atendimento provavelmente até o dia 14 de dezembro. E depois nós encerramos e voltamos somente em janeiro. Tá bom? Então, fiquem todos na paz do nosso Mestre Jesus e tenham aí uma excelente semana. Muito obrigada pela atenção, pelo carinho e pela companhia. Até lá.